Boa tarde, então, nossa aula número 10, né, a nossa última aula, então, da nossa unidade curricular de Química Enológica, né, como nós havíamos planejado, nós falamos sobre aspectos teóricos, né, da análise e do que a gente vai, da química, né, que a gente vai encontrar dentro do mosto e do vinho, né. E na aula passada, nós falamos sobre alguns métodos de análise, eu vou colocar aqui para projetar, em que nós citamos alguns métodos. Então, partindo então para esses métodos, então, deixa eu passar para a aula 9, opa, desculpe, deixa eu desativar aqui. Então, na nossa aula 9, no estudo 9, a gente falou de alguns métodos, né, de análise de mosto e vinho, em que a gente falou da densidade, da importância, né, de a gente analisar a densidade com um método de controle de fermentação, inclusive. Então, mede-se um mosto e depois acompanha-se a densidade, que a densidade vai caindo, né, justamente porque o sólido solúvel mais importante do mosto, que é o açúcar, ele vai sendo consumido pela levedura, se transformando em álcool e se transformando em gás carbônico, né, em massa celular, como a gente já viu, né, em aulas passadas. Determinação desses sólidos solúveis, então, no mosto, né, por refratometria, existem dois tipos, né, então, existe o refratômetro portátil, existe o de bancada, determinação desses sólidos por densimetria de grau Babo, determinação de acidez titulável, né, acidez total, acidez volátil, e quando você desconta da total a volátil, você acha fixa, que seria daqueles ácidos que não são voláteis e que estão no mosto ou, no caso, no vinho, né. E determinação da presença de ácidos inorgânicos, que aqui é a chamada cromatografia de papel, que faz o controle da fermentação malolática. Então, isso que a gente falou na aula passada. Então, na aula de hoje, a aula 10, né, nós vamos continuar falando desses métodos, né, e vamos falar também sobre a nossa atividade, né, eu já postei lá no grupo, que ela vai estar no envelhecimento, lá no estudo de envelhecimento, tá? Ela está aqui, essa atividade, ela é uma que você tem que fazer um arquivo, né, desenvolver ela num arquivo e depois enviar, tá? Só para a gente falar aqui, ó, é uma tarefa que você vai ter que analisar artigos. Eu tentei pegar os artigos mais sucintos, né, de 3, no máximo 4, 5 páginas, que fala sobre envelhecimento, e você vai ter que analisar sobre 3 aspectos. O tipo de envelhecimento que foi analisado no artigo, propriedades que foram analisadas e quais as mudanças alcançadas. Como é que eu vou avaliar? Aqui tem tenho aqui um gráfico, né, uma tabela, desculpe, que fala se a entrega for completa, analisou os 3 tópicos dos 4 artigos, você vai tirar 10. Se você me entregou incompleta, né, analisou os 3 tópicos, mas somente de 3 artigos, 7, de 2, 5, ou, né, apresentou análise apenas de um tópico, ou analisou apenas 2 tópicos. Se a entrega foi completa, que só analisou um artigo, os 3 tópicos de um artigo, vale 2 e não entregou, é 0. Então, vejam que é de 0 a 10, que eu vou fazer a avaliação, e aqui eu nomeei artigo 1, artigo 2, artigo 3 e artigo 4. Então, esses 4 artigos você vai ter que analisar conforme a gente viu lá em envelhecimento, né, que nós temos o envelhecimento de barrica, temos o envelhecimento na garrafa, e eu não explorei, né, mas existe o envelhecimento
que se faz com as aparas de madeira, né? Ou chips, né? Aqui a gente costuma chamar de chips, mas eles chamam de aparas de madeira, que você pega lá as aparas de carvalho e coloca dentro do vinho. É um envelhecimento que até a pessoa fala que é um envelhecimento rápido. Ele é diferente da barrica, porque na barrica existe uma microoxigenação. E quando você coloca as aparas dentro do vinho, se ele estiver na garrafa, vai estar fechado, não tem essa troca de microoxigenação. Alguns fazem o quê? Colocam e mexem, né, periodicamente para fazer essa microaeração, tá? Mas é diferente, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês analisem. E como nós estamos falando sobre nessas últimas duas aulas, né, a de semana passada e essa, sobre os métodos de análise, esses artigos vão falar dessas propriedades analisadas para ver se houveram mudanças. E o terceiro item é quais mudanças aconteceram. Ele enriqueceu, não enriqueceu o vinho? Ele mudou a propriedade física, físico-química? É isso que eu quero que vocês analisem. Se você quiser fazer para cada um os 3 tópicos, e aí faz para os 4 artigos separados, tranquilo, você pode fazer. Coloca artigo 1 analisado, análise do tipo de envelhecimento, tal, propriedades analisadas, essa. Quais mudanças alcançaram? Segundo artigo, tal, mudança ocorreu assim, sem assado. Tá? Isso eu quero que vocês analisem. Qual é o objetivo básico disso? É relacionar o tipo de envelhecimento, relacionar os principais métodos de análise usados para o vinho, né? E também já fazer a leitura de artigos científicos que vocês vão precisar logo, né? Quando for fazer lá o TCC, logo lá, né? Mais no final, mas vocês vão ter que começar a procurar artigos. Eu não coloquei aqui dissertações nem tese de doutorado, porque não foge um pouco do objetivo, e como nós estamos em 10 semanas, estamos concentrados, então requer uma certa rapidez. São 4 artigos, justamente para forçar vocês a lerem um pouco artigos diferentes. Onde que eu encontrei esses artigos? Eu usei o Google Acadêmico, tá? No Google eu posso achar? Pode, mas no Google Acadêmico vai trazer voltado para artigos científicos, teses, dissertações. Então, foi essa plataforma que eu usei, não é o Google comum, é o Google Acadêmico, ok? Então, quando que nós temos que entregar? Eu coloquei data limite dia 5. Por que dia 5? Dia 5 é uma quinta-feira, porque já no dia é o último dia letivo do nosso semestre, tá? Então, claro, espero que vocês façam o mais cedo possível. Não sei se vocês foram ver as vossas notas, né? Da avaliação 1, apenas o Edson, né, que não alcançou a média, e eu já vou conversar com ele para fazer a recuperação da avaliação 1. A avaliação 2 vai ficar com as notas que nós temos. Temos 2 notas já da aula 6 e 7, e aí essa última vai englobar as aulas 8, 9 e 10, inclusive a de hoje. Tá certo? Bom, então, deixa eu voltar lá para a aula de hoje. Então, a nossa aula 10 vai continuar com as técnicas de análise de vinho, né? São outras técnicas em que aqui eu coloquei alguns aspectos de segurança, né? Que deve se ter dentro de um laboratório, né? Principalmente, né, se acontecer algum incêndio, não se deve jogar água, principalmente se produzido por líquidos inflamáveis, né, que não são solúveis em água. O apagar fogo deve ser com extintores, nunca usar extintores de líquidos em circuitos elétricos, tem que daí se usar de gás carbônico. Por quê? Porque senão a água, por mau condutor que seja, ela conduz corrente elétrica ainda, então ele pode provocar acidentes graves, né? Sempre que algum reagente entrar em contato com a pele e olhos, deve se lavar com
bastante água em abundância e deve-se procurar uma orientação médica. Lá no campus a gente tem lava-óleos, né, mas como todos seguiram todos os protocolos, nunca precisamos utilizar, mas a gente faz inspeção periódica, tá? Ele está funcionando. Em caso de ingestão, que eu acho difícil, mas tem que se procurar um médico imediatamente, né? E dizer qual é o produto, né? O que estava no laboratório, que houve ingestão. Por isso, não se deve usar a pipeta com a boca, tem que sempre se usar aqueles instrumentos adicionais para poder fazer esse manuseio, que é a pera de sucção ou o pipetador, né? Que também é utilizado para isso. Nunca trabalhar com material imperfeito, ou seja, vidraria trincada ou com aresta cortante. Esse material deve ser descartado para evitar acidentes. Ao manusear o espectrofotômetro ultravioleta, não olhar diretamente para as lâmpadas, principalmente a de deutério. Por quê? Por causa da onda eletromagnética mais concentrada que limite, né? Então tem que ter proteção ocular. Claro, a gente não costuma fazer isso porque o equipamento é totalmente fechado, então a gente, quando liga ou quando troca a amostra, não tem contato com essa luz, né? Outra coisa também é usar luvas quando for necessário, agora mais do que nunca, né? Se voltarmos no segundo semestre, eu digo se, porque há uma possibilidade, né, de retornarmos a partir de setembro ou outubro, tá? Principalmente com aquelas turmas que já deveriam estar formadas, né? Então, já estamos trabalhando aí para fazer um horário, né, que possa contemplar todos, né, mas a gente começa com aquelas turmas de 2020 que já deviam estar formadas e com as turmas subsequentes, né. Que mais? A gente tem que efetuar sempre a limpeza de todo equipamento, de todo material que a gente utilizar, tá? Todo material que for utilizado tem que ser limpo. E se a gente for pegar um material e desconfiar, ou ficar meio incerto que ele está limpo ou não, limpe ele antes de utilizar, tá? Já vou mostrar por quê. E outra questão também é ler atentamente rótulo de frasco de reagente e não começar a fazer sem ler atentamente todo o roteiro de uma prática. Ler. Se tiver dúvida, perguntar antes de fazer. No laboratório, todo cuidado sempre é muito pouco. Então, a gente tem que... Estou em dúvida? Pergunta para quem possa ler, orientar sobre como fazer. Tá? Então, essas são algumas questões que a gente tem que ter bem ciente. Com o primeiro método aqui, o teor alcoólico. Quando a gente fala teor alcoólico, né, a gente tem dois métodos que a gente pode utilizar para medir o teor alcoólico de bebidas alcoólicas. Tá? O vinho, vejam, o vinho ele é uma bebida, uma solução hidroalcoólica com milhares de outras substâncias dentro. Né? Quando eu falo milhares é porque temos as antocianinas, temos açúcares ainda residuais, temos SO2, temos, que mais? Corantes, taninos, terpenos, temos milhares de outras substâncias. Então, para poder medir um grau alcoólico, a gente tem que tomar certos cuidados. Existe um método direto, que chama-se método ebuliométrico, em que a gente pega uma quantidade de amostra, né, em que ele vai medir o ponto de ebulição da mistura comparado com a da água pura. Como é uma solução hidroalcoólica, então faça aí uma comparação entre a água pura e a água com essa mistura, que no caso seja que é o vinho, né? Então, determinação da temperatura da ebulição do vinho intermediária entre a da água, veja, comparando, né, esses dois,
sob a pressão de 760 milímetros de mercúrio. A água ferve a 100 graus. Nas mesmas condições, o álcool ferve 78,4. Então, vejam, isso a 760 milímetros de HG. Lá em Urupema e Lages não vai ferver a 760 milímetros, mesmo porque a pressão é mais baixa. Então, lá não vai ferver a 100, vai ferver uma temperatura menor. O mesmo acontece com o álcool. Mas a gente sempre faz uma comparação. A temperatura, a graduação, né, de porcentagem de álcool vai dizer qual é a relação intermediária entre essas duas misturas. Então, o que a gente precisa? O ebuliômetro. O ebuliômetro é o quê? É uma cadeira pequena, já vou mostrar para vocês, com para aquecimento, um resfriador, um termômetro e uma régua que vai fazer a relação. Tá? Então, a gente tem que medir o ponto de ebulição da água. Para isso, a gente, quando faz isso com o ebuliômetro, a gente zera nessa régua, né? A gente adiciona 15 ml de água na caldeira, coloca o termômetro, tranca, né, a caldeira e deixa o mercúrio, a parte do termômetro em contato com a fase do vapor. Manter o refrigerador vazio, levar o conteúdo da caldeira à ebulição e zerar a régua. A partir dali, a gente esvazia a caldeira, coloca daí a amostra de vinho, que no caso são 50 ml, coloca o termômetro, enche o refrigerador com água e leva a amostra à ebulição. Depois que a gente pega lá o resultado, quando começa a fazer a ebulição, a gente compara com aquele da água, né? O disco graduado na régua, no caso, né? Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, tem um vídeo que mostra isso. Pode ver, ele não está usando vinho, mas serve para qualquer bebida, tá? Então, o ebuliômetro, ele é justamente um aparelho, tá? Ele vai mostrar aqui um... O acompanhamento da produção de etanol em um processo fermentativo pode ser determinado por ebuliômetro. Eu vou pedir que vocês vejam, né? Só para mostrar para vocês, ó, aqui está o ebuliômetro. Deixa eu botar aqui. Cadê o ebuliômetro? Tá, a técnica de acordo com as soluções ideais, tal, eu lá falando. Será que eu perdi o ebuliômetro? Bom, vamos adiante. Olha só. Esse é o ebuliômetro, tá? Ele tem ali a coluna, aí você usa o termômetro, tem a régua. Essa é a régua que vai ajudar para você medir o teor alcoólico. Então, você vai pegar a água pura, vai pegar um certo volume, vai colocar lá dentro, né? Colocar dentro da caldeira. Vai colocar o termômetro. E ali é o resfriador lá. Aqui é onde vai ferver, ó, o equipamento, tá? Aí ele vai... Colocou lá o líquido certinho. Ele pega uma lamparina, coloca lá onde vai aquecer a caldeira. Ele mede daí a temperatura. Como é água pura, né, se ele tiver ao nível do mar, vai ferver a 100 graus. E aí ele vai calibrar a régua. Ó. A temperatura que ferveu, ó, 98. Não ferveu a 100 graus, né? Agora ele vai pegar a amostra dele. No nosso caso seria vinho. Né? Aqui ele vai usar uma outra bebida
não sei se cerveja ou coisa parecida, tá? Ele vai desmontar, ele vai limpar lá a caldeira, ele vai colocar o material ali, ó, ele vai colocar a amostra, provavelmente cerveja, vai colocar dentro da caldeira o volume 50 ml, né? Vai acender, vai fechar com o termômetro, porque daí é a temperatura que vai ferver essa mistura, que ele vai anotar. Ele acende a lamparina, coloca lá para aquecer a caldeira. E aí ele vai medir a temperatura que ferve. Conforme a temperatura que vai ferver, ele vai mostrar, ele vai indicar daí qual é a temperatura e qual é o grau, né, de álcool. Aí ele pega na régua e ele vê, a temperatura foi 94 e alguma coisa. E aí ele vai ver quantos por cento tem de álcool. Ele consegue medir. Tá? Então, esse vídeo é só para exemplificar, tá? Para exemplificar um método por ebuliômetro, tá? Esse é um sistema bem prático, porque você pode fazer várias amostras rapidamente, tá? Bom, mas não tem um ebuliômetro. E aí, o que eu faço? Eu vou para o método 2. O método 2 daí usa uma destilação e depois a medida da densidade. Não posso colocar um alcômetro dentro do vinho. Por quê? Como eu falei, existem outras substâncias que vão interferir na medida do álcool. Então, o que se faz? Se faz uma destilação, o princípio é você destilar esse vinho, tirando todo o conteúdo de álcool, porque o álcool vai ferver antes do que a água, né? Claro, não posso esquecer que eu tenho que ferver bastante, porque existe um ponto azeótropo, né? Em uma relação de álcool e água que ele não consegue separar. Então, você tem que tirar uma certa quantidade de água. Então, geralmente a gente usa 250 mililitros de amostra, né? E a gente pega num balão volumétrico, 250 ml de amostra certinho, coloca dentro e ferve até uns 70% sair daquela amostra, destilar. O destilado, a gente volta de novo para o balão volumétrico de 250 e completa com água destilada até chegar no menisco 250 ml. E aí a gente faz a medida por densidade. Então, aqui, só mostrando, né, a amostra de vinho, você vai colocar uma fonte aquecedora aqui, vai destilar e vai recuperar, né, o álcool, né, ou a mistura água e álcool, né, dentro do balão volumétrico. Existe já um destilador específico para enologia, um destilador enológico. Nós, inclusive, acho que o ano passado, a gente comprou um destilador enológico, não sei se já chegou, né, ou pelo menos a gente começou o processo, né, de licitação e compra, né, desse destilador enológico, tá? Muito parecido com o que tem aqui. Aqui, na verdade, olha, eles fazem várias amostras, né? Eles colocam aqui um certo volume, destilam e recuperam, né? Ó, pode ver ali, ó, no balãozinho, a quantidade ideal, né? E depois, esse vídeo aqui é da Universidade do Vale do Uco, se não me engano, né? Da Universidade de Chilena, e que vai mostrar justamente como é que se faz a graduação alcoólica, né? O teor de álcool etílico, tá? Então, qual é o princípio? Você destila a sua amostra, um volume conhecido, capta
né, o valor que o valor o líquido destilado, e com o líquido destilado você pega um alcômetro, né, para medir o teor de álcool por densidade. A gente já falou na aula passada, né? Inclusive lá na aula passada, deixa eu até colocar aqui, eu mostrei para vocês um vídeo, né? Quando falávamos em densidade relativa, aqui, ó, justamente mostra isso. Você vai recuperar você vai recuperar a sua amostra, que é misturar água e álcool, e aí você vai usar o alcômetro, né? Que é justamente um densímetro, né? Que vai medir o teor de álcool. Aí você coloca ele, esse é o método. Depois que eu destilei, eu coloco ele dentro ali, e aí, no caso, a gente usa um que vai de 0 a 15, 0 a 20, né? E aí a gente consegue medir o teor de álcool. Veja, aqui eu posso ter até 100 graus, né? Por quê? Porque daí se a gente quer saber se é mesmo álcool 70, ou se aquela graduação que vem comercial está certo ou não, aí, claro, a gente vai usar um que vai com uma escala bem maior, tá? Então, esse é o método. Segundo método, né, para teor alcoólico. Destilo primeiro, pego o volume, acerto o volume e vou medir com um densímetro específico para medir teor de álcool. Tá? Lógico, com o ebuliômetro, né? Com o ebuliômetro ele é bem mais prático, né? Do que fazer todo esse processo. Tem que esperar destilar, porque ele requer um tempo, né? E depois tirar a densidade. Claro, daí, se eu for fazer teor alcoólico, eu posso fazer outra análise, sempre cuidando, né, para não deixar secar completamente. Posso fazer outra análise para poder dar o tempo de ebulição. Outra análise que também a gente acaba fazendo é a determinação do anidrido sulfuroso, que é o SO2, né, livre, né. Então, a gente faz pelo método Ripper. O que é o método Ripper? É um método titulométrico. Esse método titulométrico, titulação, tá? A gente vai ver que a maioria, a acidez é feito por titulação, o SO2 livre, o SO2 fixo também é por titulação, teor de açúcar também, açúcares redutores também é por titulação, então, que são práticos de se fazer. Então, o método titulométrico, né, o anidrido sulfuroso, ele é oxidado pelo iodo, o que se reduz à forma de iodeto. Na ausência do anidrido sulfuroso no meio, o iodo adquire coloração azulada, indicada pela solução de amido. Então, quais são os materiais que a gente precisa ter? Precisa ter lá o sistema, né, suporte universal, garra metálica, bureta, onde vai o padrão. Também precisa de soluções de ácido sulfúrico, 1:3, aqui mostra como fazer, amido a 1%, iodo a 0,02 normal, que também fala como é que se faz, e aí o procedimento é o seguinte, vou pipetar 20 ml da amostra a ser analisada em um Erlenmeyer de 250 ml. Eu acrescento 2% de amido, que é o nosso indicador, e 3 ml de ácido sulfúrico 1:3. Vou titulando com iodo até ficar um azul persistente. E aí eu vou anotar esse volume. Então, o cálculo vai ser SO2 livre em miligramas por litro, é o volume que eu coloquei da minha amostra, o volume de iodo, né, da solução gasto, a normalidade dele, o 32, que é o equivalente do SO2, vezes 1.000, dividido pelo volume de amostra utilizado. O V pequeno, que é o volume de amostra. Então, eu consigo determinar quantos miligramas por litro eu tenho de SO2. Já o SO2 combinado, total e combinado,
Eu faço pelo mesmo método, né? Vejam, eu tenho um SO2 livre, tenho um SO2 combinado. Ele pode estar combinado com quem? Com antocianina, ele pode estar combinado com outras moléculas, tá? Então, o que a gente faz? Veja, ó, pela legislação brasileira, permite um máximo de 0,35 gramas por litro ou 350 miligramas por litro. Isso é o máximo que a gente pode ter de anidrido sulfuroso total. Então, o método é o titulométrico, o mesmo, né, o método Ripper, né, em que a gente vai daí utilizar o LMEA, 250, pipeta, bureta, vai montar o sistema de titulação, né, que é suporte universal, as garras, vai prender a bureta, onde vai a substância padrão. Aí a gente usa ácido sulfúrico, 1:3, o amido e iodo, né? Então, aqui também tem o hidróxido de sódio, que a gente vai utilizar. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pipetar 15 ml de hidróxido de sódio, o normal, vai adicionar 20 ml da amostra, encostando a ponta da pipeta no fundo do LMEA, tampar o LMEA e deixar em repouso por 15 minutos. Após, a gente vai acrescentar 2 ml de amido e 5 ml de ácido sulfúrico 1:3. Por quê? Porque daí a gente vai neutralizar completamente qualquer hidróxido que sobrou. Por que se faz isso? Porque daí a gente está neutralizando toda a questão ácida antes, né? Depois a gente titula com o iodo até haver o ponto de viragem. Então vejam que aqui daí o SO2 total vai em miligramas por litro, vai ser o volume da solução gasto de iodo, né? Com a normalidade, o 32 do SO2 vezes 1000 dividido pelo volume da amostra utilizada. Simplificando, então, o cálculo, né? Posso pegar a concentração do iodo vezes 32 igual a miligramas por litro de anidrido sulfuroso total. Tá? O ml de gasto de iodo. O SO2 combinado, então, eu vou ter que descontar do total o SO2 livre. E assim eu consigo saber quanto que está combinado e quanto pelo que eu já calculei do SO2 livre. Aqui tem um vídeo também, lá da Universidade que vai mostrar como é que se faz passo a passo essa determinação. Aqui, inclusive, né, está titulando com o iodo, né, até ficar aquela cor azulada. Então, vejam, sempre quando a gente vai fazer a determinação é porque é uma propriedade importante, né, e que tem um valor dentro da nossa legislação que pede para que você não ultrapasse esses valores. A determinação de açúcar, nós temos 2 métodos, tá? O primeiro método é o método titulométrico, né? É o licor de Marte e o de Fehling, né? Os açúcares redutores, eles sofrem hidrólise prévia em meio ácido, dissociando os disacarídeos em monossacarídeos. Por exemplo, se tiver sacarose, vai separar em glicose e frutose. Esses reagem, então, com uns íons cúpricos, né, da solução de Fehling, reduzindo os a íons cuproso, sob a ação do calor em meio alcalino. Vejam, a solução de Fehling é uma solução de sulfato de cobre. Tá? Sulfato de cobre, o cobre vai estar com um NOx mais 2. Então, quando a gente faz a reação com os açúcares, ele passa de mais 2 para mais 1. E aí ele vai mudar a cor da solução, porque o sulfato de cobre, né, ele é azul. Então, ele muda essa cor. Tá? Ao reagir os íons de cobre, né, cobre 2, eles são oxidados com açúcar, né, e reduzidos a cobre mais 1, formando, então, um precipitado vermelho de óxido cuproso. A sua determinação é baseada no fato de que, ao passo que a sacarose não reduz as soluções cupropotássicas, os açúcares invertidos que se formam na sacarose em meio ácido possuem propriedades redutoras. Então, aqui, tenho que ter o sistema de titulação, né? Tem que ter lá o
suporte universal, as garras metálicas, a bureta, Erlenmeyer, né? Tudo isso. Aí aqui também já se coloca também papel filtro. Aqui mostra como fazer o licor de Felin A, que é a solução de sulfato de cobre, como fazer o Felin B, que é o tartarato duplo de sódio e potássio tetraidratado, o azul de metileno e uma solução padrão de glicose anidra. Por quê? Para eu poder saber se está ok, né? Se está dentro do padrão. Também, desculpe, a gente utiliza carvão ativado. Por quê? Porque a solução de vinho tinto, né, nossas amostras de vinho tinto, precisam ser descoradas, senão a gente não consegue observar a mudança da cor. Então, a gente faz uma filtragem da nossa amostra com o carvão ativado para poder fazer esse tipo de análise. A gente tem que saber fazer o branco, né? O branco a gente adiciona 50 ml de água destilada no Erlenmeyer, adiciona 20 ml de solução Soslet, né? Que é o Felin A e o Felin B, 19 ml de solução padrão de glicose, levar o frasco ao aquecimento de modo que entre em ebulição, e quando começar a ferver, a gente faz a titulação para sumir a coloração azul e aparecer a cor vermelho tijolo, né? Então, aí a gente repete essa operação até que o resultado de duplicata sejam iguais, tá? Então, a gente anota o volume gasto da glicose. A glicose que é o padrão que vai lá na bureta. Nos vinhos, né, vinho seco, a densidade menor que 1000, né, a gente, para vinho branco pode ser utilizado diretamente, não preciso fazer descorar. Para vinhos tintos devem ser descorados, aproximadamente 60 ml de vinho com carvão vegetal ativado. Depois a gente filtra daí, né, e aí a gente mede 10 ml do Felin A, 10 ml do Felin B, coloca no Erlenmeyer e acrescenta 50 ml de água destilada e 10 ml da amostra. E aí a gente coloca para ferver. Quando ferver, a gente começa a titular com a glicose, né? Solução de glicose padrão. Então, quando a solução perder o azul intenso, a gente adiciona 2 a 3 gotas de azul de metileno, 1%, e aí procede a titulação agitando continuamente até aparecer a cor de tijolo, né? A cor meio avermelhada. Some a azul, né? E começa a aparecer a vermelho. Aqui, gente, se o Erlenmeyer não tiver muito bem lavado, ele vai dar problema na hora dessa determinação. Eu falo por experiência própria, que já aconteceu com outras turmas, né? A gente achava que pegou um Erlenmeyer lavado, bem lavado, e não estava contaminado, né? E aí não dava certo, né? Mal você começava a gotejar o açúcar, já ia para o vermelho, então a gente sabia que estava dando errado. Então a gente anota o volume gasto necessário para a titulação da amostra. Já quando é vinhos suaves, a gente tem que, ou mostos, né? A gente tem que ver pela densidade, a quantidade de amostra que tem que ser utilizada. Veja, se a densidade está entre 1000 e 1009, a gente usa 50 ml de amostra. Se está entre 1010 e 1016, a gente tem que usar 20 ml. 1017 a 1024, 10 ml de amostra. E acima disso, a gente só usa 5 ml de amostra. Por quê? Porque a quantidade de açúcar vai ser bem maior, né? A gente faz o mesmo procedimento, pipeta a nossa quantidade de amostra, leva junto no pipeta com água destilada e verte o conteúdo num balão volumétrico de 100 ml. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma diluição, porque o teor de açúcar, quanto maior, dificulta na hora de fazer a determinação. Então, a gente tem que diluir antes de fazer todo o procedimento que foi descrito anteriormente. Aí tem que adicionar ácido clorídrico, levar o banho-maria de 15 a 75 graus, esfriar a amostra em torno de 20 graus, as amostras
brancas, deve-se adicionar 2 ou 3 gotas de fenolftaleína, colocar o hidróxido de sódio para neutralização das amostras, deve-se, para as tintas, né, adicionar 2, 3 gotas de fenolftaleína, 1% hidróxido de sódio até aparecimento de cor verde, completar com volume 100 ml com água destilada, homogeneizar, veja, tudo isso feito no balão. E depois, né, você pega as amostras para poder fazer todo o procedimento do Felin A, Felin B, e ferver e aí titular. Como é que eu vou calcular? No caso do vinho seco, eu pego aqui, no caso, o B menos o W, né, o branco menos o que a gente conseguiu na amostra, vezes esses valores, 0,05 vezes 1000, dividido pelo volume da amostra. Já no cálculo dos vinhos suaves, eu tenho que colocar o fator de diluição, que no caso ali foi para 100, né? Então, eu tenho que usar o fator de diluição que eu utilizei para poder alcançar quantos gramas por litro eu tenho de glicose, tá? Aqui, ó, também tem um vídeo que mostra toda essa determinação, como se faz passo a passo, tá? Então, fica mais ilustrativo do que só eu falando aqui, deve fazer ou não. E, por último, né, último no sentido de que, do que eu coloquei aqui, né, nós temos índice de polifenóis, no caso, o índice de polifenóis totais. Aqui tem um método do índice de polifenóis totais em que se baseia no método por espectrofotometria, onde a gente usa lâmpada ultravioleta. Então, vejam, o índice de polifenóis é porque ele tenta pegar todos os compostos que tem o anel benzeno com OH. E isso, a gente mede a 280 nanômetros, que vai pegar justamente o anel benzênico com o OH. Tá? Então, ó, baseia-se na medida dos polifenóis totais através da espectrofotometria usando uma lâmpada ultravioleta, que é a lâmpada de deutério. Então, aqui, ó, o equipamento ele é importante. Lá no nosso laboratório, nós temos um espectrofotômetro UV-Vis. O V é por causa do ultravioleta. Ele tem 2 lâmpadas, a de tungstênio e a de deutério. Por quê? A lâmpada de deutério é aquela que vai pegar justamente o comprimento de onda do ultravioleta. Tá? Então, é isso que a gente precisa. A medida da absorção a 280 nanômetros constitui uma estimativa válida do conjunto de compostos fenólicos totais, onde vai pegar antocianinas, vai pegar os outros tipos de polifenóis, ácidos fenólicos, né? Existe um grupo grande, né? Então, tudo que tiver lá dentro do vinho, que for compostos fenólicos, ele vai pegar. Devido à estrutura apresentar núcleos benzênicos característicos. São praticamente nulas as interferências devido ao dióxido de enxofre e ao pH. Esse índice, medido a 280 nanômetros, aproxima-se dos resultados obtidos pelo método do índice de Follin-Cotton. Tá? Então, veja, precisa do quê? De espectrofotômetro UV-Vis, cubetas de quartzo, porque a faixa que a gente vai analisar é do ultravioleta. Se eu utilizar cubeta de vidro ou cubeta de vidro normal ou de plástico, vai dar interferência, então precisa ser de quartzo. Tá? Balão volumétrico de 100 ml, por quê? Porque eu preciso fazer meu branco, né? Pipeta volumétrica automática de 1 ml ou 1000 microlitros, né? Então, a gente tem que pegar a amostra de vinho ou mosto, 1 ml para o balão volumétrico de 100 ml e completar com água destilada. Então, olha, tem uma diluição de 1 para 100. Tá? E aí, a gente homogeneiza e faz a leitura no espectrofotômetro. Volto a dizer, eu preciso... desculpa, aqui não preciso fazer curva de calibração, porque ele vai pegar todo o conteúdo de amostras, tá? Então, eu faço a leitura, e essa leitura tem que multiplicar por 100, e aí eu tenho o índice de polifenóis totais. Por que 100? Porque daí
eu fiz a diluição, né, de 1 ml para 100 ml. Então, a minha leitura tem que ser multiplicada por 100 e me dá o índice daí de polifenóis totais. Amostras de vinho branco não precisam fazer diluição. Posso colocar direto. Na prática, o índice de polifenóis totais, né, equivale a aproximadamente, de 20, equivale a aproximadamente 1 grama por litro de tanino. Vejam bem, ó. Isso na prática, tá? Então, a cada 20, né, do IPT, equivale a 1 grama por litro. Então, se der um valor a mais, vai dar o valor correspondente. O segundo método aí já é um método Follin-Cicotto. Para fazer esse método, eu preciso daí fazer uma curva de calibração. Então, aqui, da mesma forma, eu preciso de balão volumétrico, pipetas volumétricas ou pipetas automáticas, tubos de ensaio, banho-maria, cubetas, espectrofotômetro, reagente. Aqui mostra como fazer o reagente Follin-Cicotto, onde a gente pega disponível, né, no comércio, ou preparado da seguinte forma: dissolver 100 gramas de tungstato de sódio e 25 gramas de molibdato de sódio em 700 ml de água, adicionar 50 ml de ácido fosfórico a 85%, 100 ml de ácido clorídrico concentrado, levar à ebulição sob refluxo durante 10 horas, então é melhor a gente comprar, né? Adicionar, então, 150 gramas de sulfato de lítio, algumas gotas de bromo e levar à ebulição durante 15 minutos. Resfriar e completar o volume a 1 litro com água destilada. E a solução de carbonato de sódio anidro, também fala como fazer aqui. Procedimento. Então, eu tenho em tubos de ensaio 10 ml, pipete com auxílio do pipetador automático, 7,9 ml de água deionizada, 0,10 ml de amostra, 0,50 ml do reagente de Follin-Cicotto, aguarde 3 minutos, 1,5 de solução de carbonato de sódio, homogeneizar em vortex, ou, né, agitar, fechar bem o recipiente, né, deixar por 2 horas no escuro e aí fazer a leitura. Vejam, aqui eu preciso fazer a curva de calibração. Por quê? Porque ele vai medir o quê? Aí eu tenho que fazer até um branco aqui, ó. Eu só vou usar a água deionizada no lugar da amostra. Aí eu consigo zerar o meu espectrofotômetro. O cálculo. Ele vai quantificar a quantidade de ácido gálico, tá? Então, ó, eu tenho que fazer a curva de calibração. Então, a gente faz para concentrações de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 miligramas por litro, né? Ou próximas, né, encontrado da amostra. Por quê? Porque daí eu consigo pegar os extremos da minha amostra, né? Então, eu faço isso e vou traçar uma curva. Com essa curva traçada, eu consigo depois calcular quanto que tem na minha amostra de miligramas por litro. E aí, eu pego e faço a análise das minhas amostras. Vinhos tintos aconselha-se diluir a amostra em água destilada 1 para 10, tá? 1 ml para 10 ml de volume, né? Vinhos rosados 1 para 5, vinhos brancos não há necessidade de diluição. Por que tem que fazer isso? Porque senão pode dar desvio e na hora de fazer a leitura no espectrofotômetro estoura e a gente não consegue medir corretamente. Tá? Então tem que fazer diluição porque tem que diluir lá a cor dos vinhos tintos. Certo? Então, um outro fator também muito importante que a gente mede pelo espectrofotômetro, o colorímetro, é os índices de cor, tá? Então, deixa eu pegar aqui, acho que está aberto aqui, ó. Características cromáticas. Lá naquele material que eu coloquei como um material extra, tá? Ele traz isso lá na página 79, em que as características cromáticas o índice de cor são medidos. A gente mede, ó, em 420 nanômetros, que é o amarelo,
520 nanômetros, que é o vermelho, e 620 nanômetros, que é o azul. Porque as cores, né, do vinho são uma mescla de antocianinas, né, ou que acabam tendo essas cores específicas, azul, vermelho e o amarelo. Então, a mistura das quantidades diferentes, que vão dar a cor específica desse vinho, né, dessa amostra. Então, a gente vai medir através desses 3 fatores, e ele mostra aqui, né, vejam que o intervalo para manter uma certa linearidade tem que ser entre 0,3 e 0,7. Então, se a tua amostra que você vai analisar, ele deu já um pico ali de 0,8, 0,9, ele está fora dessa faixa, você tem que diluir para poder alcançar. Senão ele foge da lei de Lemaitre-Beer, tá? Então, aqui ele fala como a gente faz, ó, dilui a amostra 1:10 em água deionizada, filtrar a amostra e colocar na cubeta de 10 ml, filtrar, no caso, se você perceber que tem algum sólido dissolvido ali, né, flutuando ali na tua amostra, zerar o espectrofotômetro com água e fazer as medições para cada amostra, você faz nos 3 comprimentos de onda específicos, tá? E aí ele vai dar a intensidade de cor. Ó, como é que eu vou fazer a intensidade de cor? O índice, né? Você soma para cada amostra as absorbâncias que você obteve nos 3. Tá? Não pode esquecer que tem que multiplicar por 10, que é a diluição, o fator de diluição. E aí você tem o índice de cor. A tonalidade da cor, você pega só 420 e 520, porque são as tonalidades relacionadas aí do amarelo com o vermelho. Densidade da cor, você pega a tonalidade, a densidade também vai ter o mesmo valor. O índice de escurecimento, somente empregados para vinhos brancos, tá aí a tonalidade do amarelo, né? Também pode ser calculado em porcentagem. Qual é a porcentagem do amarelo, do vermelho e do azul? Aí você pega os valores que você tem lá multiplicado por 100, né, que é para dar em porcentagem, dividido pelo índice de cor que você vai obter. Aí você vai ter quanto por cento que é de amarelo, quanto por cento que é de vermelho, quanto por cento que é de azul. Tá? Esse também é um fator muito utilizado. Tá? Há quem ainda faça a discussão, né, pelo método aqui, ó, utilizando o colorímetro. E aí ele vai utilizar coordenadas cromáticas. Tá? Eu deixo ali para a leitura de vocês, que também pode ser feito, ele dá lá, ó, as coordenadas, ele vai... É um pouquinho já mais complicado. Quem fala muito disso aqui é o Ribéry-Gaillon, tá? Então, no livro dele, vai explorar um pouco sobre essa questão cromática, né? Porque a cor do vinho também é um fator sensorial e que é importante em para muitos vinhos, né? Por exemplo, os vinhos brancos, né, os vinhos jovens, os vinhos envelhecidos e assim por diante, tem cores, né, específicas, né? Então, o controle também é um fator importante. Certo? Deixa eu voltar lá para a nossa aula. Opa. Então, nós paramos aqui. Volto a frisar a questão da análise, da nossa atividade, nossa última atividade. Lembrando, a média da nossa unidade curricular, ela é a soma de 3 notas. 2 são da parte teórica, tá? Então, atividade 1, que foram as 5 primeiras, e atividade 2, que são as últimas, né? Que daí nós temos as 2 notas da aula 6 e a aula 7, e a aula 8, que vai abranger também a 9 e a 10. Tá? Então, são essas atividades para avaliação 1 e avaliação 2.
volto a frisar aqui, ó, na questão da nossa avaliação. Comecem a fazer essa atividade, tá? Não deixem para a última hora. São 4 artigos que vocês têm que analisar esses 3 aspectos aqui. O tipo de envelhecimento, para isso você tem que ler, né, o artigo. Quais são as propriedades que foram analisadas? Quais as mudanças alcançadas? Vejam, geralmente o envelhecimento eles vão tratar ali numa faixa de tempo. Alguns até analisam em uma faixa intermediária de tempo. Peço a vocês, façam, aqui está como eu vou cobrar, né, como é que eu vou avaliar. Vocês têm que, então, alcançar esses objetivos, tá certo? Essa é a nossa última avaliação da unidade curricular. A terceira avaliação, que é da parte prática, só quando nós retornarmos ao presencial. Certo? Dúvidas? Vamos ler. Posso estar enganado, professor, mas é porque eu estou no início ainda do artigo 4, não fica bem claro o tipo de envelhecimento no artigo 4. No artigo 4, vamos dar uma olhadinha. Talvez seja para o final, né? Porque na verdade eu iniciei só, procurei logo no início e não vi nada, não ficou claro, não. É com Riesling itálico. Tá, deixa eu dar uma olhadinha ali. O Riesling, já deixa eu pegar aqui o artigo 4. Influência do envelhecimento na aceitação e nas características físico-químicas de vinhos brancos Riesling itálicos brasileiros. Tá. Vamos ver lá no material. Foram utilizados amostras de vinhos brancos Riesling itálicos brasileiros de marcas comerciais obtidas no comércio local. Os vinhos novos foram submetidos a análises físico-químicas e sensorial no ano de produção e as mesmas amostras foram analisadas após 2 anos de armazenamento, vinhos envelhecidos. Armazenado em quê? Em garrafa, né? Você acha que está claro? Garrafa? Eles pegaram no comércio eles já estão engarrafados. Entendeu? Uhum. Então, eles não fizeram outro procedimento. Colocamos numa barrica, colocamos as amostras em aparas. Não, ele não falou nada. Então, se ele pegou no comércio, ele já pegou engarrafado. E aí, ele deixou 2 anos para ver o que acontece na garrafa. Já deu uma ajuda aí no primeiro aí, né? No número 4. Entendeu? É isso que eu quero que vocês analisem. Entendi. Se ele falasse que ele fez algum outro procedimento, aí partiria ou para a barrica ou, como eu falei antes, né, nas aparas, né? Está usando madeira, aí é um envelhecimento químico, né? Entendeu? Eu quero que vocês analisem, por isso que tem que ler a parte do material e métodos, né? A parte da introdução, ela vai dar o quê? Uma contextualização. O resumo já dá a tônica, mas vocês vão encontrar, basicamente, lá no Materiais e Métodos, o que ele fez. Qual é o material que ele está utilizando. Tá? Por isso que é importante fazer essa leitura. Tá? Então, já ficou mais claro agora, Caco? Total. Ficou bom. Beleza. Então, é isso que eu espero de vocês. Por que eu estou fazendo esse tipo de tarefa? Para já vocês ir já lendo, né, dentro da área de vocês, material de artigos científicos, né, porque é um material que vocês vão buscar mais tarde. Tá? Para mim foi bem interessante, porque eu tenho certo preconceito com chips, e aí eu achei bem interessante essa experiência que eles fizeram lá no Nordeste, né, no submédio do Vale de São Francisco. Sim. Pelo resultado, né? Achei bem legal, porque eu particularmente tinha preconceito com chip. Não, e bem conduzido o envelhecimento com chip de madeira, né? Tem que ter um cuidado, porque na barrica você tem uma superfície de contato.
E volta e meia você tem que dar uma chacoalhada para dar uma movimentação e tal. E tem a micro-oxigenação. Quando você usa a para, você tem que fazer uma dosagem para não ficar... se você colocar demais, você vai ter um tempo de retenção menor. Um tempo que vai ficar do vinho com as aparas. Além do custo, né? Além do custo, né? Então, dependendo do seu volume, você tem que saber quanto que você vai colocar de amostra ali dentro. Tá? De aparas, no caso, né? É bem interessante essa parte, porque eu já tinha contado, sabia, né, que eles usavam muito madeira para envelhecer cachaça, destilados, né? Porque usar a barrica é um custo bem alto, e usar as aparas diminui esse custo, né? Diminui custo, diminui tempo. Certo, pessoal? Se tiverem qualquer dúvida com relação a fazer essa tarefa, me mande um WhatsApp, tá? Que daí eu esclareço tão prontamente que eu puder esclarecer essas dúvidas, tá? Fechado. Lembrando, dia 5, tá? Quinta-feira é o prazo final, quinta-feira da semana que vem. Tá? Ok? Ok, professor, fechado. Então, eu agradeço a todos, né? Se quiserem falar mais alguma coisa. Vou me tranquilo. Então tá. Um bom final de semana. Um bom final de semana e até a semana que vem. Até. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.